Gente, a paz do Senhor. Tudo bem? Tá feliz? Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, abrir a Bíblia aí. Josué, capítulo 1. Mete bala aí, varão, pode ficar à vontade. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, o Senhor, estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande ou o Mediterrâneo no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, depois de obedecer, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Pela terceira vez eu te digo, seja forte e corajoso. Não se apavore, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta certeza. E continue conosco na noite desse dia. Pode descansar. A gente vem falando através do apóstolo, quarta-feira foi a apóstola, sobre a história desse grande homem. A gente está no momento aqui, na história da Bíblia, que Israel está de frente para a terra prometida, já na porta para atravessar. Só que essa geração que está para atravessar não é mais a primeira geração que saiu do Egito. Essa geração que está para poder entrar na terra que Deus prometeu lá em Gênesis 12, 5 séculos, 500 anos atrás, Deus prometeu para Abraão. Não é a mesma. Toda aquela geração, como disse muito bem a apóstola na quarta-feira, ela morre no deserto. E uma segunda geração, daqueles que nasceram no deserto, esses que vão atravessar. Só que quem conduziu esse povo no deserto, quem esteve com eles lá no Egito, tirou eles, animou eles, quem liderou eles, pode tirar agora, Carol. Quem liderou eles lá no Egito já não está mais entre eles. Moisés é morto. Se a gente for para analisar o livro de Josué, no capítulo 1, ficou boa? Ficou legal? Isso aí. O livro de Josué, combinei com ela antes. O livro de Josué, ele começa
Lá em Deuteronômio 31, que diz assim: Moisés chamou Josué, no versículo 7, do capítulo 31 de Deuteronômio. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Moisés, ele já sabe que não ia entrar. Moisés, ele aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, ele faz um discurso falando: já tenho 120 anos. Deus não permitiu que eu entrasse. Deus não deixou que eu entrasse. Eu não vou entrar. Eu vou morrer aqui, antes de entrar. Eu só vou olhar para a terra, mas eu não vou entrar. Eu vou morrer aqui em Moabe, olhando para a terra. Deus me permitiu, pela sua misericórdia, pelo menos olhar para a terra, mas eu não vou entrar. Quem vai entrar com eles, Josué, vai ser você. E que terra é essa? A terra que lá em Gênesis 15, Deus vira para Abraão e fala: olha, aqui nessa terra, daqui a algumas gerações, você não vai entrar nela agora, porque os pecados dos amorreus ainda não me aborreceu de tal forma para isso. Vai vir um juízo sobre eles, mas um povo vai ficar cativo numa terra estrangeira, mas depois eu vou tirar esse povo e vou trazer para cá. É esse cumprimento que está acontecendo. Note que eu estou falando isso tudo para vocês terem a noção da responsabilidade que Josué tinha nas mãos. Uma expectativa de 5 séculos. A responsabilidade de substituir alguém que não foi alguém como Rodrigo, mas foi Moisés. Moisés, depois de Jesus e Davi, provavelmente deve ser o terceiro nome mais citado na Bíblia. Aliás, até mais do que Jesus, porque Jesus foi só no Novo Testamento. Um dos nomes mais citados na Bíblia. Josué tem a responsabilidade de substituir esse homem. O que cabia Josué fazer? O que Josué tinha que fazer? A não ser cumprir aquilo que estava designado para ele fazer. Perceba, o povo está no deserto, sem lar. Quando estavam no Egito, muitos até da geração que estava no deserto lamentavam, dizendo: no Egito nós tínhamos pão, no Egito nós tínhamos comida, no Egito nós tínhamos casa. Éramos escravos, mas pelo menos tínhamos uma casa. Agora estamos aqui no deserto, não temos casa, não temos comida, não temos nada. Claro que tinha. Claro que tinha. Eles tinham um maná. Deus fez sair água da rocha para que eles bebessem e não tivessem mais sede. Deus tinha para eles eles não tinham um lar, não tinham um teto, mas Deus tinha para eles uma nuvem que cobria eles de noite, para que eles não de dia, para que o sol escaldante não desgastasse eles, e uma coluna de fogo que cobria eles à noite, para que o frio do deserto, porque o deserto é 880, é muito quente, dizem que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Mas até nisso Deus proveu para o povo de Israel algo que os acalentasse durante o dia e os esquentasse durante a noite. Mas eles queriam mais, porque o espírito humano, eu estava lendo um livro essa semana que diz que o espírito humano, eu até anotei aqui, ele anseia por um lugar de descanso, por um lar. Ele tem um anseio profundo de possuir um lar, de estar em um lugar seguro. Quantos aqui viajam, curtem a viagem, mas no meio da viagem não sente falta da tua cama? Pode estar no lugar mais maravilhoso que possa imaginar, mas tem uma hora que o nosso cantinho, nosso barraquinho lá, nosso quarto, nossa cama, nosso colchão,
ele faz falta. O homem, ele tem anseio disso. E olha, Israel está na marca do pênalti ali, ó. Israel está na porta, já com a chave na mão, para poder entrar. Só que o braço forte que abriria a chave morreu. E Josué tem que tomar conta dessa chave agora. Pensa você, diante de todas as decisões que você tem na vida. Às vezes tem uma decisão grande para você tomar e você sabe que essa decisão pode te dar algo que você esperava há muito tempo, que pode te dar uma segurança. Mas naquela hora bate aquele medo e diz: meu Deus, será que é agora? Tá tudo bem, gente. Será que é agora? Meu Deus, será que é agora que eu vou conseguir? Bem na porta de você conseguir alguma coisa, acontece algo que te desestabiliza. Será que vai ser? Será que não vai? E agora? E agora, Josué? Ou Josué vira para Deus: e agora, Deus? O que eu faço? Note bem que Deus chega para Josué e ele não dá uma possibilidade para Josué. Ele não dá opção, ele não dá escolha para Josué. Ele diz: Josué, meu servo Moisés agora é morto, e é você que vai passar com eles. É eu, Senhor? Sim, é você que vai passar com eles. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, vocês vão atravessar. Vai. Ah, mas Josué, é contigo agora. Vai. E eu fico, muitas vezes muitas pessoas quando vão falar, até eu mesmo já falei e falo, hoje fala de conquista da terra, fala sobre essa passagem, sobre conquista da terra prometida. Só que eu estava parando para pensar esses dias, estudando essa palavra, depois que o apóstolo começou a pregar, eu gosto de ficar lendo sobre aquilo que ele pregou, acho que aconselho todos a fazerem isso, inclusive a apóstola aconselhou, vocês lerem Josué, quem está lendo aqui, ô glória, quase todo mundo, ó, pelos olhos da fé. Eu fiquei parando para pensar, eu falei assim, será que conquista é uma palavra, é a palavra mais adequada? Porque conquista dá a entender que eles vão fazer alguma coisa pela força do seu próprio braço. Mas quando Deus vai virar para Josué e falar, e vai dizer para ele que ele vai entrar, Deus não fala assim para ele: vai e você vai conquistar, vai e você vai lutar, vai e você vai guerrear. Não, diz assim, ó: vai que eu vou te dar. Vai que eu farei você tomar posse. Deus não vira para Josué e fala: vai lá e briga, vai lá e usa a arma, vai lá e pega a sua arma e mata todo mundo. Não, até acontece isso no segundo momento. Mas a ordem primeira de Deus para Josué é: vai entrar na terra que eu já te dei. Não, Josué, eu já te dei. Eu já te dei, agora você tem que entrar. A gente olha para essa passagem e a gente entende que Deus, ele é o quê? Ele é soberano. Que nada acontece sem que ele fale: vai acontecer. É aquela máxima que diz que não cai nenhuma folha da árvore, a não ser que seja pela vontade de quem? De Deus. Por que muitas das vezes a gente está inseguro e não sabe para onde vai, não sabe se fica, não sabe se vai resistir, não sabe se vai conseguir sobreviver, não sabe se vai conseguir prevalecer? Creia que se a resposta for sim, ou se a resposta for não, toda a resposta, ela está debaixo da soberania do nosso Deus. Às vezes a gente tem que ser como Jó, virar para Deus e falar assim: o Deus me deu, Deus tomou, todavia bendito seja o nome do Senhor.
Não importa aquilo que aconteça, certo é, vai acontecer aquilo que Deus determinou. Então a primeira coisa que Josué tinha que fazer para poder guiar aquele povo para herdar, crer em quem era o Deus que estava falando com ele. Josué devia crer em quem era esse Deus. É Deus quem age na história. Se você for parar, quem leu aqui o livro de Josué, creio que você leu, aleluia, mais uma vez. É Deus que faz. Deus usa Raabe para poder dar cobertura no plano ali de exame da terra. Deus pega e abre o rio Jordão, assim como ele já tinha aberto o Mar Vermelho. Até Jericó, com as suas altas muralhas intransponíveis, Israel só teve o trabalho de entrar e tomar posse, porque o muro caiu pela força do braço do Senhor. É Deus quem age na história, não é pela força do nosso braço, mas pelo poder de Deus. Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Eu acho que eu misturei 2 versículos aqui, mas vale. Não importa o que aconteça, Deus nunca perde o controle da história. Devemos crer nele. Foi ele que disse para Josué: eu farei vocês herdarem. Eu, Deus, creia no meu nome. Pelo meu nome, eu farei vocês herdarem. A gente deve crer na promessa dele, porque ele fala para Josué: na terra que eu prometi aos seus antepassados. Josué tinha que se mover por uma promessa. Agora pegou. Como é que você vai se mover por uma promessa que foi feita há 500 anos atrás? Como é que você vai crer por uma promessa que foi feita há tempos atrás? Querido, se você está aqui hoje, você está por uma promessa que foi feita há 2000 anos atrás. A promessa que disse: eu vou para o meu pai, mas não deixarei órfãos. Eu vou, mas vos prepararei lugar. Eu vou, e o lugar para onde eu vou há muitas moradas que estão preparados para cada um de vocês. Se você está aqui porque você crê numa promessa que foi feita numa cruz há 2000 anos atrás. Que foi feita dentro de um cenáculo, dentro de uma sala, dentro de um quarto, há 2000 anos atrás. Se você está aqui hoje é que você crê que o nome de Jesus, o próprio Deus, colocou acima de todo o nome. E diante do nome dele, todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Quem crê, confessa. Quem crê, confessa aquilo que crê. A gente tem que crer nele. A gente tem que crer na promessa dele. A gente tem que crer na sua fidelidade. Como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:24: fiel é aquele que os chama, e aquele que os chama também é aquele que fará. Aquele que Tiago fala, o Pai das luzes, que não muda e que não há sombra de variação. Deus promete, ele cumpre. Eu falho nas minhas promessas. Eu não cumpro. Eu sou infiel. Deus jamais será infiel. Josué, creia em mim. Eu que farei você herdar a terra prometida. Por isso que ele começa falando no versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
E ele vai falar de novo com Josué: somente seja forte e corajoso. E agora ele vai falar o que Josué deve fazer além de crer. Ele vai falar assim para Josué no versículo 7. Ele vai dizer assim: tenha cuidado de obedecer a quê? A toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Josué, você tem que crer em mim. Além de crer em mim, você tem que obedecer a mim. Aquele que crê, obedece. Aquele que crê porque ama. E Jesus fala: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, Josué, além de crer, você tem que me obedecer. Obedecer a lei que eu dei ao meu servo Moisés lá atrás. Você agora deve obedecer essa mesma lei. Não te desvie delas, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não desvie delas. Nossa ideologia do alto aqui, ó. Mantenha o seu caminho reto e firme. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É você obedecer e continuar a obedecer, como diz lá em Oséias, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, não é obedecer só hoje ou obedecer só ontem, é obedecer e continuar obedecendo a cada dia. Mas que difícil isso, né, pastor? É difícil, mas quem disse que seria fácil? Mas se você tem essa palavra guardada no seu coração, como diz o Salmo 1, tem as suas raízes arraigadas nesta palavra, você não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Pode dar umas caidinhas assim, ó, né? Pode dar uns tropeções para lá e para cá, mas você vai saber que o teu alvo, ele continua sendo Cristo. O seu alvo continua sendo o alvo que o autor de Hebreus fala: o autor e consumador da nossa fé. Note bem, autor e consumador, aquele que fez e aquele que cumpre, aquele que começou e aquele que termina, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o início, aquele que é o final, aquele que é o motivo e aquele que é a finalidade, aquele que é o antes e aquele que é o depois, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que começou, aquele que vai terminar a boa obra na tua vida. Ele é Deus, o mesmo Deus que prometeu através de Abraão 5 séculos, cumpriu em Josué, e agora mais de 2000 anos vai cumprir na minha vida, na sua vida. Se eu fosse você aí embaixo, dava um aplauso para o Senhor. Deus nunca perdeu o controle de nada. Repita isso para você mesmo, diga: Deus nunca perdeu o controle de nada. O que nós temos que ser? Fortes e corajosos. Seja forte. Diga para o seu irmão: seja forte. Creia. Seja corajoso ou corajosa. Obedeça. Devemos crer e obedecer. E obedecer, a gente viu que vai muito além de somente obedecer. É obedecer, não se desviar, falar. Olha o que Deus fala para Josué no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Ora, Josué, ele tinha que ser um guia, não somente um guia militar para Israel. Ele não somente tinha que guiar Israel no caminho da conquista, se você quer falar assim, não tem problema nenhum, da terra prometida, ou da tomada de posse da terra prometida. Josué, ele tinha essa incumbência sim, mas ele tinha uma outra incumbência, que era de ser um guia espiritual para Israel. Josué, obedeça a minha lei, não desvie dela e não cesse de falar do livro desta lei. Quer ver uma coisa? Quer ver a maior prova que você ama a Deus?
Quando você está namorando alguém, quem é casado aqui vai lembrar, quando você começa a namorar alguém, você fala de todo mundo, dá para todo mundo ser namorado. É ou não é verdade? Se você não fala do seu namorado, algum problema tem. Ou é muito ciúme, ou você não gosta muito dele. Mas quando você, ainda mais gente, quem está sem namorar há muito tempo, aquele negócio, né? Não direi nada, haverá sinais. Você começa a namorar, você fala do seu namorado. É aquele afã, aquele frenesi do primeiro, da primeira paixão, né? Do primeiro amor, do primeiro contato, do início de namoro. Se você ama alguém muito, se você põe uma expectativa muito alta em alguém, você costuma falar de outras pessoas, de pessoas que foram referências para você, para outras pessoas. Você fala do seu pai para outras pessoas, você fala da sua mãe para outras pessoas, você fala do seu apóstolo para outras pessoas, você fala o que você admira. Você fala muito de alguém, mas alguém que você admira. Quer ver alguém realmente provar que ama a Deus? É falar desse Deus e não se esconder. E não ser o crente bonitinho de domingo a domingo, mas não ser o crente fervoroso na segunda-feira de manhã. Não ser o crente bonitinho do domingo à noite, a música era essa, né? Não ser o crente bonitinho de domingo à noite, mas não ser aquele crente que não se esconde debaixo da palavra na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando te perguntam no meio da rua, você é crente, né? Você vai dizer, sim, graças a Deus. Aquele que não se esconde. Josué, você tem que me obedecer. Você tem que não se desviar dessa minha palavra. E você tem que falar desta palavra. E além de tudo, você obedece, você não se desvia. Você fala dessa palavra e você medita nessa palavra. Agora pegou. Porque às vezes você obedece aquilo que você ouviu de outras pessoas. Às vezes você está obedecendo aquilo que eu estou falando aqui agora. Às vezes você está obedecendo aquilo que a apóstola falou quarta-feira, aquilo que o apóstolo falou no domingo. Mas você já pôs a prova? Você é meio bereano? Gente, a gente tem que ser meio bereano. Em Atos 17 vai falar de um povo que Paulo foi pregar lá. E sabe o que eles fizeram? Eles foram lá na Bíblia verificar se o que Paulo estava falando realmente era da Bíblia. Não tem nenhum problema nisso não, gente. Eu estou pregando aqui para vocês, vai ler na Bíblia. Já citei aqui um monte de versículos, vai ler na Bíblia. Até mesmo para me corrigir. Pastor, você chamou o livro de Deuteronômio de Moisés. Hoje de manhã. Chamou, né? Chamou João Batista de Zacarias. Meditar. Para meditar você tem que ler. Só que meditar vai muito além de ler. Meditar é você ler. E você contemplar aquilo que você leu. Contemplar. Como é que você contempla? Você contempla olhando. Só que os olhos que você vai ter depois que você lê não são os olhos físicos, são os olhos espirituais. Você vai ler a palavra e você vai orar em cima daquilo que você leu. Quer ser fera na palavra? Quer ser um crente obediente? Não adianta ser fera na palavra só para poder pregar bonitinho, também não. A palavra, ela é uma espada de dois gumes, como diz lá em Hebreus. Hebreus. Ela corta aí e corta aqui. Eu já falei com vocês algumas vezes aqui. Não, uma vez que eu vim pregar aqui, umas 2 pregações atrás, 3. Que eu comecei muito nessa vibe, né? De ler a Bíblia e ficar escrevendo lá, né? Pregação. Bom para pregar. Esse texto dá para pregação. Eu comecei a falar assim, não, para. Tá errado isso aí. Eu não tenho que ler para pregar. Eu tenho que ler para viver. Eu tenho que ler para viver. E depois, num segundo momento, num outro momento, aí sim eu prego aquilo que eu vivo. E se eu vivo a palavra, eu prego a palavra. Meditar. Quantas vezes durante a semana você tira um tempo para meditar na palavra de Deus? Mas pastor, minha vida é muito corrida, acorda mais cedo. Mas pastor, às vezes não dá. Você tem, todo trabalhador, se for CLT, tem pelo menos 1 hora de almoço. Na sua hora de almoço, medita. Medita. E se você perceber,
Deus vai dar a única condição, a única consequência que Deus vai dizer aqui para Josué é sobre a obediência à lei. Ele fala: obedeça à lei, não se desvie, fale, medite, porque só assim, depois disso, é que serão prósperos os seus caminhos. Às vezes o nosso conceito de sucesso está muito errado. Conceito de sucesso para Deus é um crente obediente e fiel à sua palavra. Às vezes a sua prosperidade financeira está dependendo da sua atenção maior à palavra de Deus. Josué, você vai conseguir. Josué, você vai avançar. Josué, você vai conquistar. Josué, você vai fazer esse povo herdar. Mas obedeça a minha palavra, e só depois de obedecer você vai conseguir prosperar. Por quê? Porque é na minha palavra que tem o segredo para o verdadeiro sucesso. É na minha palavra, não é como o mundo diz. Não é como o mundo diz. O que diz o que é sucesso, o que diz o que é prosperidade, é a Bíblia. Nós devemos crer. Nós devemos obedecer. E tem uma terceira coisa que Josué tem que fazer também. No 9 ele diz assim: não fui eu que ordenei a você? Aí pela terceira vez ele fala: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué tem que crer em Deus. Josué tem que obedecer a sua palavra. Mas agora vem o mais difícil. Qual é, pastor, o mais difícil? Porque às vezes crer e obedecer não é tão difícil. Porque às vezes crer pra gente que é criado na igreja, ou que está há muito tempo na igreja, é até fácil. Confessar, saber a palavra, tá? Obedecer às vezes pela moralidade. Às vezes a gente escorrega aqui, escorrega ali, mas tem consciência da palavra, obedece. Mas sabe o que é mais difícil do que crer e obedecer? Confiar. Mais difícil do que crer e obedecer é confiar. Quer ver uma coisa? Você crê em Deus? Sim, pastor, eu creio. Você obedece a Ele? Obedeço. Conhece a palavra? Conheço. Beleza. Deus está pedindo hoje para você sair do seu emprego. Você vai sair? Silêncio. Pai, eu estou com câncer, Senhor. Eu não quero morrer. Deus fala: confia, meu querido. Será que você confia mesmo ou você entra em depressão? Muitas vezes parece mais difícil confiar do que obedecer a Ele. A vontade moral de Deus transmitida para nós na Bíblia é racional, razoável. As circunstâncias em que devemos confiar em Deus costumam parecer irracionais e inexplicáveis. Reconhecemos de pronto que a lei de Deus é boa para nós, mesmo quando não desejamos obedecer a ela. Contudo, as circunstâncias de nossa vida, muitas vezes, parecem terríveis e implacáveis, ou talvez até calamitosas e trágicas. A obediência a Deus se desenvolve dentro dos limites bem definidos da vontade revelada dele. Mas a confiança nele se exercita em uma arena que não tem fronteiras. Obedecer às vezes parece mais fácil, porque obedecer, você sabe o que tem que obedecer, porque você conhece a Bíblia. Mas confiar, às vezes você não sabe em um que te espera. Confiar significa dizer: Pai, independente do que aconteça na minha vida, a minha vida está em suas mãos. O ser humano, ele é ávido por controle. O ser humano, ele quer controlar a vida. O que a serpente diz para Adão e Eva? Diz: olha,
coma da árvore, porque como você comendo da árvore, você vai ter autonomia, você vai ter controle sobre a sua própria vida. É isso que a serpente quis dizer para Adão e Eva. E desde então o ser humano é ávido por controle, por autonomia. Não, eu quero decidir a minha vida, não é eu que sei da minha vida. Aí tem o plano dar errado, você pergunta: por que Deus que aconteceu isso comigo? Aí Deus vai falar assim para você: mas não foi você que escolheu isso? Você confiou em mim quando eu te disse não? Você confiou em mim quando eu disse larga tudo? Você confiou em mim quando eu disse para você: me obedeça? Às vezes confiar quer dizer que a gente tem que se desprender de toda a nossa necessidade de controlar a nossa própria vida, e a gente ser como o servo do Senhor que diz lá no Evangelho: não sabe para onde vai e nem onde vem, mas o vento do Espírito é o que o carrega. Seja forte, seja corajoso, creia em mim, me obedeça. Sabe o que é mais incrível? E essa parte que eu acho mais linda da Bíblia, que a Bíblia ela se completa, né? Josué ele não foi escolhido à toa. Quando eu preguei aqui, depois eu preguei na escola Filho de Benditos também, eu disse que com Jesus não existe coincidências, existem Jesuicidências. O nome de Josué no original quer dizer Deus é salvação. Estou lembrando da apóstola falando de mim na quarta-feira. O nome de Josué quer dizer Deus é salvação. E no hebraico original quer dizer Yehoshua. Te lembrou alguma coisa? Yehoshua. Depois lá no cativeiro, ele vai cortar uma letra, vai virar Yeshua. Te lembrou alguém? Ainda não? Yeshua, quando você vai para o grego, é traduzido por Yesu. Te lembrou alguém ainda? Mas quando traduz para o latim, Jesus. Jesus. Imagine você agora que você não é mais Josué. Você é agora o povo de Israel. Você agora é aquele ramo enxertado na videira de João 15. Você agora é o Israel de Deus. E tem um Josué que não vai conquistar. Tem um Josué, tem um certo Yehoshua, Yeshua, Yesu, Jesus, que já conquistou por você. Lembra que eu falei no início que Deus vira para Josué e diga: ei, vai herdar aquilo que eu já te dei? É aquilo que Jesus está falando para você. Ei, eu já te dei. Por que te preocupas? Seja forte, seja corajoso. A vida te desanima, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Eu, Jesus, já conquistei por você. Conquistou o quê, pastor? Pelo amor de Deus. Lembra que eu falei que o povo tinha que obedecer para continuar na terra? O povo não obedeceu. O povo foi expulso da terra. Mas sabe o que o autor de Hebreus diz? Que esse descanso que eles tiveram, lembra que a terra que eles tiveram, o descanso que eles queriam, é um descanso que Deus queria dar a eles. Mas sabe o que o Novo Testamento fala através de Hebreus? Lá no capítulo 4, no verso 6 ao 11, diz assim: portanto, restam entrar alguns naquele descanso,
Aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram. Ele estava dizendo aqui de Israel, da primeira geração que não entrou, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando mais forte, um determinado dia, chamando-o ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado depois a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Está cansado, tá difícil, tá doendo. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime. Olha o que ele diz para Josué, e o autor de Hebreus repete: eu não te deixarei, nunca, nunca, nunca te abandonarei. Você pode ficar de pé nessa noite. Eu não te deixarei, diz o Senhor. Ainda há um descanso para você. Deus quer te pegar e te levar para a eternidade com Ele. Deus quer te pegar e levar para o descanso com Ele. Deus quer te fazer descansar. Agora, quer um segredo? Quer um segredo? Eu sempre falo isso nas turmas de batismo, que o crente, ele vive aqui na terra um eterno estado de já e ainda não. Como assim? Eu falei no futuro que Deus quer dar um descanso para você, e eu falei que esse descanso é na glória. Para quem percebeu, esse descanso é na Jerusalém eterna, é no Sião eterno. Só que nós vivemos nesse estado de já ainda agora. Como assim? Nós descansaremos sim em Sião, mas nós podemos descansar agora em Jesus, que é aquele que promete. O descanso que Deus tem para você é agora. O descanso que Deus tem para você é agora. É nesse dia chamado hoje. Ei, aquele que vem a mim, eis que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aquele que vier em mim, eu os aliviarei, não o desampararei. Não tenha medo, não desanime, seja forte, seja corajoso. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Levi, vem cá me ajudar. Os músicos vêm cá me ajudar. Seja forte, corajoso, não desanime, não tenha medo, não desanime. E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Seja forte, seja corajoso, cante a Ele, adore a Ele. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. O que diremos? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, diga pra ele bem forte: quem será contra nós? Meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Meu Deus, nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Meu Deus, nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Meu Deus, nunca te deixou, nem te abandonará. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Diga você: quem será contra nós? meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Tá feliz? Estenda sua mão para cá para receber. Pai, como é bom escutar uma palavra que fala que o Senhor é que nos fortalece. É o Senhor que muda cenários, Senhor. É o Senhor que faz com que a sua palavra seja renovada no nosso coração todas as manhãs. E nós queremos te pedir isso sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, Senhor. Que haja uma renovação de dons, Senhor, de amor, de paz, de saúde, Senhor. E que a gente possa ser envolvido debaixo dessa graça. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esteja intensificando as suas orações, tá? Na minha vida, tô meio baleado, mas tô melhorando, em nome de Jesus. Esteja orando pela nossa família. Essa semana deve sair a primeira prévia aí do clipe. A gente vai querer mostrar pra vocês. Quem tá feliz?